Olá, pessoal, bem? Aqui foi o Campos, estou com mais um episódio para vocês e hoje, nessa véspera de Natal, eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre estrelas e constelações. Da mesma forma que na história diz que os três reis magos foram apresentados a partir de uma estrela cadente que mostrou-se a profecia de que o escolhido iria nascer em uma certa época, em uma certa localidade, e essa estrela guia levou eles até aquela região, chegando eles no dia de Natal. Então, o objetivo do episódio de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre estrelas, constelações e, obviamente, como isso pode levar à sua construção do seu mundo fantástico. Porque a ideia aqui é dizer que, antes de qualquer coisa, antes de qualquer mapa, religião, história, o ser humano ele olha para os céus e tenta identificar aquilo que ele está vendo. Na verdade, de uma forma geral, o ser humano interage com a natureza muito antes da ciência empírica ser algo mais contabilizado, antes das cartas náuticas, antes dos deuses. Tudo isso era primeiramente o ser humano, como um animal, um ser vivo, interagia com o dia, com a noite, referenciando aí a todas as relações abióticas que esse ser vivo tem. E com o desenvolvimento, principalmente do lóbulo frontal, o ser humano começou a perceber a sua realidade e o seu entorno. Então, olhar para o chão, olhar para as árvores, olhar para as montanhas, olhar para o céu, olhar para o sol, algo que também é estúpido, mas também já aconteceu na história da ciência. O ser humano interage com o céu e ele via pontos de luz. A partir desses pontos de luz acontece a reflexão. Tanto que em Rei Leão acontece de Timão, Pumba e Simba olharem para cima e perguntarem o que são aqueles pontos. Pumba diz que são bolas de gás explodindo a sei lá quantos quilômetros de distância. Timão diz que são vagalumes que estão grudados naquela grande coisa azul escura. E o Simba diz que são os reis dos passados que estão olhando para eles. Então você percebe que a relação do ser humano com as estrelas, com o céu noturno, é algo que faz sentido a partir dos simbolismos, histórias, realidade, e dependendo de como são os fatores culturais, religiosos, até mesmo científicos, essa relação é uma relação que vai se mudando de acordo com a necessidade, de acordo com as propostas. Tanto que eu queria falar com vocês hoje um detalhe tanto interessante quando falamos sobre constelação. Principalmente, ela está relacionada não apenas à ciência, algo que nós vamos abordar um pouco hoje também, mas ver como essas constelações podem e devem ser utilizados na sua construção fantástica. Se por acaso você vai fazer algo como, por exemplo, mais uma ficção científica mais hard, as estrelas são realmente estrelas. Eles vão até um outro sistema, seja um sistema de estrela única, um sistema de estrela dupla, e vai interagindo com os planetas, com as ideias. Se por acaso você quiser fazer algo um pouco mais místico, que mesmo que eles entendam que as estrelas são simplesmente corpos celestes que estão circulando dentro da sua própria gravidade, de uma gravidade maior que é a galáxia, mas também você pode considerar algo mais como aquela estrela específica de acordo com o seu tamanho, sua composição, sua distância, sua coloração, pode gerar algo diferente. Como acontece, por exemplo, em Titã, da Disney, onde ele tem um mapa que está na palma da mão dele, que ele é a partir do anel, e apontando dentro de um planeta específico, apontando para um sol específico, no caso uma estrela específica, a luz daquilo reflete nos cristais, fazendo com que o mapa aconteça mais forte na mão dele. Então, mesmo que você faça algo mais relacionado a uma fantasia científica, você pode utilizar da proposta constelacional daquilo que você quer fazer. E algo isso é bem interessante. Mas se por acaso você for fazer uma coisa mais relacionada a uma fantasia, que é normalmente algo que a galera gosta de escrever, a fantasia ela abre
de diversas formas diferentes, onde você pode abordar religiosamente, culturalmente, socialmente, sistema mágico também. Mas a constelação ela está mais diretamente relacionada ao simbolismo que você quer criar. E esse simbolismo ele está também relacionado a como você quer que esse simbolismo seja relacionado. Por exemplo, se nós considerarmos que dentro daquele céu noturno nós temos esse posicionamento de estrelas, algo, por exemplo, que dentro do céu noturno, essas seis estrelas são as estrelas que mais se direcionam. Mas isso pode se relacionar, por exemplo, de diversas formas. Até pegando aqui um azul para a gente conectar esses pontinhos. Vamos brincar de liga os pontos, algo que a gente já fazia durante a infância. Essa linha pode ser ligada para cá. Podemos fazer uma ligação para cá. Podemos fazer esse aqui. Esse para cá. Ou até mesmo uma linha que passe assim e faça uma volta, sei lá, esse triângulo mais bizarro aqui. Então você pode ver que dependendo de como você quiser seguir, diversas formas vão ser seguidas também. Então se, por exemplo, eu quiser que seja um pássaro, perfeito. Temos aqui essa ideia de asa, onde eu consigo ver um pássaro aqui, e tem esse direcionamento. Ou também posso fazer algo como, por exemplo, aquilo que, sei lá, uma previsão de um cerco, por exemplo, onde a gente tem aqui um círculo onde todos eles apontam para cá. Posso considerar algo também, como acontece em algumas constelações, onde simplesmente ele é a ponta de algo. Como foi mostrado, por exemplo, isso aqui na verdade é um arco e aqui corresponde à flecha. Então o legal daqui é que a mesma forma, as mesmas estrelas posicionadas podem trazer uma ideia diferente e essa ideia diferente é o mais importante para a nossa constelação. Porque o legal também, por exemplo, as constelações do zodíaco grego, né? Áries, Touro, Gêmeos, etc. Existe sim tanto uma parte mística, onde cada uma das constelações possui seu mito, como por exemplo Áries é o filho de ouro, o Touro também relacionado ao grande touro que teve lá a procriação, os Gêmeos, né, o Pólux. Nós temos o Câncer como o caranguejo aí que tentou, né, nos trabalhos de Hércules, tentar atrapalhar ele, o Leão como o Leão de Nemeia. Então você percebe que cada um das estrelas, das constelações específicas, trazem uma mitologia que essa mitologia pode ser usada dentro do seu mundo fantástico. E isso que é o interessante, porque quero fazer um sistema de poderes, como aparece, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, onde as 12 constelações principais dentro do Perélio faz o que? São as 12 principais protetoras que existe dentro do sistema mágico e organizacional de Saint Seiya. E dentro de todas as 88 constelações, a gente tem lá o que eles consideraram que ser de prata e o que considerava ser de bronze. Mas, por ter essa ideia de o Sol passa por essas 12, nós temos essas 12 constelações como as mais poderosas. E isso também é mostrado quando chega na saga de Hades, e a única forma de você destruir o Muro das Lamentações é que o Sol brilhe naquele inferno. Mas o Sol nunca chegará no inferno, então não tem como destruir o Muro das Lamentações. Porém, como as constelações de ouro passa por Perélio, o Sol passa pela toda a existência, o cosmo dos Cavaleiros de Ouro é uma pequena fração do Sol. Então a junção dessas 12 armaduras, desses 12 cosmos, vai gerar uma pequena faísca de luz para que consiga destruir o Muro das Lamentações. Então você percebe que as constelações dentro de Saint Seiya tem também um fator de proteção, onde cada armadura tem a sua constelação regente, tanto que na constelação de dragão a gente tem o punho do dragão com o coração de dragão, onde a gente tem aqui
a principal localidade da tatuagem do Shiryu. O Seiya que coloca as estrelas de Pégaso, ele passa a mão em todas as estrelas de Pégaso antes de fazer o meteoro de Pégaso. O Camus, ele ao tirar o seu cosmo na estrela principal de Aquário, bate na constelação, desce de volta até o Mar da Sibéria, acertando o navio onde tem a mãe do Yoga, fazendo com que ela caia para a profundidade e ele não consiga mais chegar devido à pressão do mar e assim por diante. Então você percebe que existe um fator mágico onde tem essa constituição do sistema mágico do Cavaleiro Zodíaco, tem a parte protecional, tem a parte simbólica, onde a composição e o formato dessa estrela representa alguma coisa. Então você percebe que você pode utilizar isso muito bem, obrigado, como essa forma de ideia simbólica. Porque como as constelações não é algo natural, ele é algo construído socialmente. Cada povo, cada pessoa, cada ser vai ver aquele conjunto de estrelas e vai dizer que aquilo é aquilo e ok. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, das Três Marias, onde basicamente a gente tem 3 pontinhos mostrados, o que representa isso? Três Marias, ela é porque dentro das cartas náuticas tem papapá, e também ele faz parte de uma grande constelação maior, que é o Cinturão de Órion. Ok. Tem toda uma história por detrás, onde a identificação, ou a Estrela do Sul, ou o Cruzeiro do Sul, ou a Estrela Norte, ela tem ele se encontra dentro do Sol, do espaço celeste, que tem toda essa localidade. Então você pode sim utilizar dessas construções como forma de identificação. O legal também é que quando a gente fala sobre constelação a nível profético narrativo, podemos voltar também àquela mesma proposta que existe dentro da história arquetipada do Natal, onde tem aquela estrela guia. Se nós considerarmos que estrelas cadentes são simplesmente pedaços meteoríticos que passam pela nossa atmosfera e com isso você percebe aquele fragmento de luz, simplesmente seria algo o quê? Existem alguns contos que a gente vê de ficção ou até mesmo de fantasia que falam que não, e se X e se Y, como por exemplo, e se o meteoro, no caso o corpo celeste que bateu no planeta Terra e extinguiu os dinossauros, fosse apenas, na verdade, uma nave alienígena que ao se colidir fundiu-se com a Terra e agora existe um grupo de alienígenas que vive na parte mais abaixo da crosta ou numa região mais abissal dentro do nosso planeta, porque esse corpo se fundiu ao planeta misturando todas as partes, ou no caso, eles estão esperando acontecer, ou simplesmente o ser humano é a mescla dessa raça alienígena com os seres que já viviam aqui. Então você percebe que simplesmente corpos celestes podem ter representações e simbolismos e ainda mesmo trazer propostas narrativas diferentes. Tem uma frase que diz que algumas pessoas nascem debaixo das estrelas de sorte, outros que nascem embaixo das estrelas de azar. Que dependendo de por onde, quando você nasce, algo vai ser representado. Tanto que nós temos até hoje as pessoas e os seus respectivos signos. Eu sou do signo de Peixes, onde simplesmente a data do meu nascimento corresponde a uma posição astronômica que vai mostrar que existe dentro da astrologia que tem um posicionamento e agora eu sou de Peixes, que representa a minha maturidade, a minha personalidade, porque existe toda a parte, todo um calendário astronômico de que, não, esse aqui é minha lua, meu sol, meu signo em Vênus, não sei o que lá, e isso faz toda uma cartilha de personalidade. Então, se você acha que simplesmente signos é algo besta, você pode transformar esse algo besta em realmente um significado que faça um significado real para o seu sistema mágico. Porque se alguém nasceu debaixo de uma estrela de sorte,
essa estrela de sorte pode significar muito mais do que uma estrela de sorte. Ou você pode constituir todo um destino, toda uma metafísica por detrás, em cima desse princípio de nascimento. Onde simplesmente a gente pega, por exemplo, uma parte mais astronômica, como eu vou até mostrar aqui para vocês. Nós temos, dentro de alguns sites interessantes, eu mostrei aqui, ó, a minha localidade, aqui São José dos Campos. Na verdade, aqui não significa necessariamente localidade, mas coloquei São José dos Campos. Coloquei 11/3/1990, 8h20 da manhã, que foi a data, o horário do meu nascimento. E eu tenho aqui. Esse aqui é o céu, basicamente, que era visto durante esse dia, onde nós temos aqui, principalmente, ó, Marte, Vênus, Saturno, próximo, Sol aqui próximo de Mercúrio. E o que significa isso? Nada. Na verdade, se a gente for até considerar, onde vê o Sol celeste, o mais próximo aqui é Sagitário. Então, na verdade, eu nem deveria ser Peixe, deveria ser Sagitário, porque, né, é a estrela, tipo, é a constelação que está mais ao centro durante o momento desse nascimento aqui. Então é legal porque isso aqui não significa necessariamente nada. Mas para você que está construindo seu mundo fantástico, pode fazer um significado sim. Um significado cultural extremamente forte, como mostra hoje em dia, de que, pelo fato de eu ter nascido de peixes, eu sou a pessoa mais sensível, eu sou a pessoa mais delicada, eu sou uma pessoa mais amorosa, eu sou uma pessoa muito mais estabanada. Então, assim, você procura justificativas para sua realidade, para sua existência, simplesmente por um posicionamento categórico que alguns seres humanos disseram que aquelas estrelas representavam algumas linhas, e essas linhas vão trazer esse significado aqui e acabou. Então você percebe que as constelações, elas muitas vezes podem justificar algo que o ser humano apenas gostaria de escrever. Se a gente considerar, por exemplo, que isso aqui corresponderia, por exemplo, a uma decodificação, onde os cálculos, tanto astronômicos quanto astrológicos misturados, você pode considerar que essa ciência ela está relacionada muito fortemente a ambos, isso pode considerar que o meu perfil de destino está extremamente traçado. Já fizemos um vídeo falando sobre poderes de profecias e capacidade de ver o futuro. Então você pode considerar que, devido à linha principal do Sol, onde você tem Vênus, Mercúrio, né, Vênus, Marte, Saturno, Netuno e Urano muito próximo disso, existe essa ideia de que todos esses planetas, apesar de estarem extremamente longe, mas a partir do meu ângulo de visão, está relacionado a alguma coisa, onde o Mercúrio em Sol, ele pode estar buscando. Então você percebe que eu posso criar diversos simbolismos e diversos significados simplesmente porque no momento de que o médico me tirou de dentro da minha mãe a partir de várias incisões na parte abdominal, a minha vida foi traçada a partir desses simbolismos? Você percebe o quão interessante para o seu mundo de fantasia isso pode significar? Simplesmente trazer que existem diversas constelações, no caso, que a gente já percebe aqui, porém, da mesma forma que tem os 12 signos do zodíaco, nós temos signos dentro do egípcio, que é os deuses, tem dos ciganos, que são objetos. No caso, por exemplo, eu sou Anubis no Egito, eu sou a Daga na parte cigana, dentro da mitologia de Capela, eu sou altar. Então você percebe que dentro de cada um dessas mitologias, de acordo com eles, eu deveria ter uma personalidade levemente diferente. Ou até mesmo dentro do chinês, onde existe a ideia daquele ano, onde o meu pai ele é cachorro, eu sou cavalo e meu irmão e a minha mãe são galo. Então você percebe que existe uma ideia por detrás desses simbolismos que é nada mais, nada menos do que o posicionamento astrológico. Então é legal que, se você quer, por exemplo, reforçar uma mitologia e você quer trazer que existe
É isso. E isso para você é um significado? Beleza, perfeito. Vamos resolver isso. Pá, ponto aqui, pá, ponto aqui, pá, ponto aqui, pá, ponto aqui, 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 aqui e aqui. Então, no final das contas, a gente tem uma constelação aqui de 4, 5, 6, 7, 8, 9. E perceber que, qual é o caminho certo? Esse. Porque olha para onde está apontando. Então, se por acaso acontecer de que, por exemplo, dentro da movimentação da Terra acontece aqui, é para aquela direção, ou para aquela direção, ou para aquela direção. Então você percebe que dependendo de como que tá e como você quer, a gente tem isso. E isso que é o mais interessante sobre a proposta de signo, porque o simbolismo você que faz. A gente percebe, por exemplo, que quando teve lá o vídeo que eu mostrei que eu falei para vocês sobre os hieróglifos, e dependendo de qual é o hieróglifo que tá, qual é o símbolo, se ele é um modulador, ou se ele é um verbo, ou se ele é um número, ou se ele é um som, você pode representar da mesma forma. Você quer que a sua mitologia traga aqui essa estrela, por ter aparecido aqui e não assim, representa isso? Perfeito. Eu quero que ele seja realmente algo científico, onde as cartas náuticas são os principais pontos que eu quero por identificação. Perfeito. Você pode fazer as léguas submarinas, como por exemplo a viagem para o centro da Terra, onde dependendo da composição de que foi feita uma projeção há 4.000 anos atrás, que agora em 2025 as estrelas, porque as estrelas se movem, porque nós temos a rotação, a translação e toda a parte de rotação da própria galáxia e todos os outros fatores, foi previsto que antes, quando a constelação de X tocar a constelação de Y, algo acontecerá. Perfeito. E eu vou utilizar essas cartas náuticas para chegar onde eu quero. Porque diz que a estrela, no caso a ilha de Dragons, ela vai estar abaixo, a sul, da constelação aqui da Cruz, quando a constelação do homem apontado estiver apontando para ela. Então aqui eu vou estar procurando e ver que quando a constelação de o homem apontar para a constelação da Cruz, ao sul vai ter uma ilha que lá X e Y acontece. Você percebe que existe tanto um fator de profecia, tem um fator de mostrar o futuro, tem o fator de trazer essa realidade para de trás, tem o fator místico, tem diversos fatores que, dependendo do caminho que você quer fazer, isso vai fazer. As funções práticas das constelações como ferramentas essenciais, como as náuticas que eu disse, ou ferramentas essenciais como calendário de ano, orientações de colheitas. Você pode utilizar que, eu quero que meu calendário seja anual de 12 meses. Por quê? Porque são 12 constelações que eu defini que são assim. Ou, no caso, o meu calendário ele é de 4 períodos, porque existe apenas 4 estrelas que estão em posições diferentes quando acontecem coisas diferentes. Você pode considerar como um simbolismo cultural, onde quando a pessoa nasce, tal estrela, vamos considerar que a estrela Antares, que é uma estrela vermelha, o coração de Escorpião, ele fica de tempos em tempos mais apagado, de tempos em tempos mais aceso, porque o posicionamento da estrela Antares fica maior ou mais distante do planeta Terra. Então considera que, por ser a estrela de sangue, as pessoas que nascem no período da estrela de sangue, que acontece a cada X tempos e tudo mais, são pessoas amaldiçoadas, e com isso nós temos toda uma plot. Da mesma forma que o rei de tal lugar será quando a estrela de sangue sumir da constelação, fazendo com que agora a paz vai reinar naquela localidade.
Eu vou utilizar dessas lendas e desses mitos para comprovar, talvez, algo que eu quero ou algo que eu não quero. Você sim pode construir formas diferentes de trazer essas constelações, e seja elas um caminho que você for seguir, seja o caminho mais tenebroso ou um caminho um pouco mais, sei lá, mais feliz, você pode utilizar isso da forma que você quiser. Tanto que essas estruturas, tanto astronômicas, astrológicas, narrativas, vão trazer muito mais como uma forma de explicar e sentir. E esse sentir é muito legal porque você pode tanto sentir metafórico quanto o sentir mais real. Tanto que se a gente pega, por exemplo, a culpa das estrelas, o meu destino está já escrito debaixo da minha estrela de azar ou da minha estrela da sorte. Onde você pode dizer que não importa que essa estrela ela exista, eu farei de tudo para que o meu destino seja feito diferente. E você pode até mesmo utilizar como personagens verem essas estrelas como forma mais de uma memória, uma esperança, um destino, um luto, um significado, uma promessa. Onde fala assim, eu um dia te darei a lua. Você não vai dar a lua para a pessoa. Mas por que na sua história realmente não dá? Onde a pessoa ela se torna um astronauta e no final da história ele traz uma rocha da lua para a pessoa amada, seja ela em vida, seja ela em morte, mas ele não prometeu a lua para a pessoa e trouxe ela. Ou no caso, dizer que enquanto você olhar para uma estrela, saiba que nós estaremos conectados a essa estrela, porque eu também estarei olhando para ela como uma promessa de retorno. No caso, não importa em que local do planeta nós estejamos, enquanto olharmos para o mesmo céu, estaremos conectados. Algo que estaria um pouco errado se você considerar, né, que tipo, se você está na parte norte do hemisfério, se você está na parte sul do hemisfério, o céu é bem diferente. Mas estamos falando de algo simbólico e isso é algo interessante. Porque a volta para o lar, ou a promessa de ser trazido, ou tomar-se como uma forma ativa narrativa para tal coisa. Estrelas são fatos. Né? No caso, a gente não pode dizer que estrelas não existem. Mas qual é o significado que você traz para ela e como você vai significar essas estrelas? Essa é toda a diferença. Obviamente, isso aqui é apenas uma forma da gente trazer uma reflexão diferenciada para ver essas estrelas. Obviamente, se vocês gostarem desse conteúdo, a gente pode até mesmo fazer um vídeo mais, entre aspas, tutorial de como a gente pode conceber uma constelação e como a gente pode fazer o nosso céu estrelado como uma carta náutica ou até mesmo uma constelação dentro de um céu noturno. Mas hoje mesmo, trazendo essa ideia de promessas para o Natal e retornos, simbolismos, ideias culturais, onde que amanhã nós vamos estar referenciando toda essa ideia simbólica que o Natal trouxe, seja você cristão ou não, existe sim um significado simbólico, sociocultural, até mesmo econômico para a existência do Natal. Por que não utilizar desse momento simbólico para construir os seus simbolismos e utilizar desse conjunto de pontinhos que, ao ver alguém esquizofrênico, disse que aquilo parecia alguma coisa e agora a gente leva como uma verdade e sim, pode na sua narrativa também ser uma verdade. Se você chegou aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários. Você acha que seria interessante a gente desenvolver mais profundamente essa parte mais astronômica, astrológica do nosso Mundos Fantásticos? Ou simplesmente são pano de fundos narrativos? Dentro de um world building, principalmente trazido aqui nos Cravitando, você pode utilizar e você deve utilizar qualquer informação como ou plano de fundo ou como fator narrativo mais importante da plot da sua história. Use e abuse suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!